Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista e gestor dos fundos da família Selection e queria falar um pouco com vocês sobre a performance dos fundos de ações no mês de maio. Ao longo de maio, ao contrário do que muitos temiam, aquele velho ditado "Sell in May and go away", venda tudo e saia de férias, não houve essa venda generalizada, não houve a queda dos ativos, pelo contrário, as bolsas globais se valorizaram modestamente, retornos ali entre 0,5% e 2%. Bom, e a Bolsa Brasileira, a reboque desse bom humor aí global, acabou subindo muito mais. O retorno do Ibovespa despontou na ponta positiva, uma coisa que é muito rara de se ver, infelizmente. Subimos mais de 6% ao longo de maio, porque além das notícias positivas vindas do cenário exterior, nós tivemos boas notícias internas. Nós tivemos principalmente dados fiscais melhores do que esperado e o dado de PIB vindo da atividade muito melhor do que os economistas estavam prevendo e isso desencadeou uma revisão generalizada de economistas achando que o PIB vai ser muito melhor do que os que se projetavam no começo do ano. Com isso, muitas ações se beneficiaram, levando o índice aí para essa alta forte. Os grandes temores com relação à inflação americana ainda permaneceram no cenário e permanecem aqui ao longo de junho, mas isso não foi suficiente para brecar a valorização das empresas brasileiras. Em termos de setores, destaque para as empresas de consumo, tanto discricionário quanto básico, destaque para empresas, especialmente aquelas de varejo físico, a perspectiva de reabertura da economia em algum momento, dado que a vacinação está evoluindo, ainda aqui de maneira lenta. Destaque para as empresas do setor industrial e de infraestrutura, que têm se beneficiado aí de notícias mais animadoras vindas do campo econômico. E também empresas ligadas a commodities continuam se beneficiando, dado que a alta das commodities continua sustentada em patamares bastante elevados. Entrando aqui nos fundos da família Selection, eu queria começar pelo Selection Long Biased, que é aquela estratégia nossa que dentro do universo da renda variável ela é um pouco mais defensiva, um pouco mais conservadora. Tivemos uma alta de 3,08% no mês, contra o benchmark dele, o índice contra o qual ele se compara, de 0,70, que é o IPCA, mais o rendimento daquele índice chamado IMAB. Nos últimos 12 meses, o retorno acumulado foi de 32,3 contra 10,2 desse índice contra o qual a gente se compara e 2,2 do CDI, para ter aqui como referência. Destaques positivos no mês: o fundo XP Long Biased, o Atmos e o Távola Absoluto. Em termos de alocações, as principais alocações continuam no Oceana Long Biased, Dália Total Return, XP Long Biased, Távola Absoluto, Pacífico Long Biased e Sharp Long Bias, que é uma alocação que a gente tem aumentado aqui na carteira. Já o Selection Ações, que é aquele nosso veículo mais investido, os gestores que compõem a carteira do Selection Ações ficam comprados ali entre 90% e 100% de suas carteiras em ações. Ele rendeu 4,40 no mês, contra 6,16 do Ibovespa, e nos últimos 12 meses ele está ali pau a pau com o Ibovespa, rendeu 43,8 contra 44,4 do Ibovespa. Os gestores, em geral, mais ativos, eles ficaram bem para trás do índice nos últimos 12 meses, do índice Ibovespa. Por quê? O Ibovespa foi muito puxado pela alta das commodities, os gestores têm exposição a empresas exportadoras, empresas ligadas a commodities, mas não num tamanho tão grande quanto é o peso no índice. E o outro setor que puxou também foi o setor de bancos, grandes bancos que estavam meio que largados ali, mas eles tiveram uma recuperação, principalmente depois de novembro, dezembro para cá, eles passaram a se recuperar e o tamanho dos bancos no índice, ele não é proporcional ao que os gestores carregam. Os gestores têm uma exposição muito menor do que a exposição no índice. Esses dois fatores ajudaram o índice a performar muito melhor do que vários fundos aí ao longo dos últimos 12 meses. Falando dos destaques positivos aqui do Selection Ações durante o mês, Multi Capital subiu 7,2, ele subiu acima do Ibovespa. O Torque Long Only, lá do Marcelo Magalhães, também foi muito bem, 6,4% no mês. E o XP Investor Ibovespa Ativo com 5,8%. Entre as nossas principais alocações, destaque aqui para os fundos ativos Dynamo Cougar, que está na carteira aqui como DCG, Esquadra Long Only, que é uma gestora lá do Rio também que a gente gosta muito, Torque Long Only, Brasil Capital Sustentabilidade, Multi Capital, Constellation Institucional, XP Investor e tem lá numa posição bem menorzinha o Atmos Advisory. Queria falar um pouco aqui do Selection ESG Ações.
aquele fundo que é focado em gestores que tem o processo de investimentos com os aspectos ESG bastante integrados, bastante avançados, aprofundados ali na sua tomada de decisão. Ele é um fundo que tem uma carteira mais restrita, mais concentrada. Ele teve uma alta de 3,4 aqui no mês, contra 6,16 do Ibovespa e contra 1,54 de um índice que a gente olha aqui como referência, que é o índice S&P/B3 ESG. É um índice de ações aí que tem esses aspectos ESG muito bons. Desde o início do Selection ESG Ações, ele subiu 11,4% contra 22,6% do Ibovespa e contra 11% desse índice aqui que a gente gosta de olhar. Destaques positivos no mês para os fundos da Fama, JGP ESG e XP Investor ESG. E em termos de alocações, a gente continua com uma carteira aqui relativamente concentrada, maiores exposições aos fundos da Fama, JGP ESG Institucional, Brasil Capital Sustentabilidade, o Constellation Compounders ESG e o XP Investor ESG. Essas são as nossas maiores alocações. Dos nossos veículos internacionais, queria falar aqui do Selection Ações Globais, que completou 6 meses, então a gente pode falar dos retornos dele. Ele subiu 0,2 no mês, contra uma alta de 1,3 do índice MSCI All Countries, o ACWI. E esse fundo aqui ele não tem exposição ao dólar, tá? Ele só investe em fundos sem exposição cambial. Desde o início dele, ele rendeu 12,4% contra 16,7% desse índice global. Esse índice global, ele sobe mais do que a imensa maioria dos gestores ativos por fatores um pouco ligados a esses que eu falei do Ibovespa aqui anteriormente. Muitas empresas ligadas a commodities estão subindo, empresas ligadas à velha economia, como bancos, estão subindo, e muitos gestores não têm esse tipo de ações na carteira, ou se tem em menores tamanhos. E em paralelo, muitos gestores estavam com uma alocação maior em empresas de tecnologia. E o setor de tecnologia, desde meados do ano passado para cá, ele ficou muito atrás dos outros setores. Pegando aqui como um exemplo ilustrativo, queria citar 2 índices que são muito conhecidos, que é o S&P 500, o índice da Bolsa Americana que reúne as maiores empresas americanas, e o índice Nasdaq, que é focado em empresas de tecnologia. No mês de maio, o índice Nasdaq ele caiu 1,5%, enquanto o S&P 500 subiu 0,55%. Então só no mês teve aí 2% de diferença. No ano, o Nasdaq sobe 6,7%, e o S&P sobe 11,9%. Então a gente tem visto essa diferenciação aí entre aquelas empresas mais ligadas ao setor de tecnologia, que elas ficaram para trás aí nos últimos 6, 7 meses, e isso fez com que muitos gestores também ficassem para trás do índice por terem uma exposição maior a esses tipos de empresas, como Microsoft, Google, Apple, Facebook e por aí vai. Falando dos destaques positivos aqui do mês, queria citar o Wellington European Equity, que é um fundo que faz parte aqui do carteiro de Selection Ações Globais, subiu 3,8%, o Morgan Stanley Global Brands e o Wellington Ventura. Entre as nossas principais alocações, queria citar o Wellington Ventura, que é esse fundo que tem a exposição mais global, o Morgan Stanley Global Brands, o AXA Digital Economy, é uma posição aqui nossa importante, Ashmore Emerging Markets Equity e o Morgan Stanley US Advantage, é um fundo mais focado em ações dos Estados Unidos. Então é isso, espero que vocês tenham um ótimo mês e até mais!